O que a prematuridade tem a ver com desenvolvimento motor? Primeiro ponto, a prematuridade é um fator de risco para atraso no desenvolvimento motor de qualquer criança. O quanto mais prematuro extremo a gente vai falando, mais importante é esse acompanhamento, porque o risco para atraso aumenta. Então, se um bebê nasceu com mais que 32 semanas de idade gestacional, ele tem risco intermediário para atraso. Se ele nasceu com menos que 32 semanas de idade gestacional, ele tem alto risco para atraso no desenvolvimento motor. Por isso, essas crianças a gente precisa acompanhar mensalmente ou semanalmente, a depender do risco, a depender do atraso já estabelecido. E isso é o primeiro ponto que eu preciso deixar claro para vocês. Outro ponto importante é o que eu preciso observar no meu bebê para saber se está indo tudo bem ou se tem algum atraso evidente, quando eu preciso pedir ajuda. É importante a gente ver que um bebê prematuro, a gente segue sempre a idade gestacional corrigida e não a idade gestacional cronológica. Por exemplo, o Dom está fazendo 1 ano hoje de idade cronológica, mas de idade gestacional corrigida, ele ainda tem os seus 10 meses. Então, no desenvolvimento motor, a gente segue os 10 meses que é a idade corrigida. Isso a gente precisa fazer o cálculo certinho de quantas semanas nasceu antes, quantas semanas faltavam para as 40 semanas, e aí a gente diminui esse tempo da idade cronológica. Seguindo a idade gestacional corrigida, a gente pega esses marcos motores para se basear no desenvolvimento do seu bebê. Então, a partir da idade gestacional corrigida, eu vejo o primeiro marco que a gente espera do nosso bebê. Eu vou falar os marcos mais importantes para não ficar cansativo para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar. Mas o primeiro grande marco motor que a gente tem é o controle de cabeça e pescoço, que ele é adquirido com 3 meses. Então eu coloco meu bebê de bruços, ele consegue virar para um lado, virar para o outro com controle. Quando o bebê nasce prematuro, ele fica muito tempo na UTI de cabecinha apoiada. Isso pode fazer com que a cabeça acabe achatando um pouco mais ou tendo algumas outras complicações dentro da prematuridade, que tem uma hemorragia periintraventricular, uma leucomalácia. São alguns diagnósticos que a prematuridade pode trazer para o seu bebê e você pode já sair da UTI com alguns desses diagnósticos. Se tem algum diagnóstico associado à prematuridade, o risco é maior ainda e a gente precisa acompanhar. Mas essa assimetria, que é um achatamento na parte posterior, muitas vezes passa desapercebido, porque é algo estético a princípio, porque não é o foco principal nosso ali. O nosso foco principal na UTI é manter esse bebê vivo, bem, para ele ir para casa. Parece grosseiro o que eu tô falando, mas assim, pra gente saber que na UTI a gente tem uma obrigação de salvar a vida desse bebê. E a assimetria craniana, ela vai trazer algumas complicações, mas ali dentro da UTI eu não consigo ter recursos suficientes para tratar e às vezes para diminuir também não, porque o bebê nasce com a cabecinha muito maleável, então no prematuro é difícil a prevenção da assimetria. Tem algumas coisas que conseguem ajudar, mas não prevenir 100%. Então eu preciso observar isso quando o bebê chega em casa, se tem alguma parte mais achatada que a outra, que normalmente eu fui lá longe para voltar no marco motor. Se normalmente o bebê tem a cabeça muito achatada, ele vai ter dificuldade de fazer esse controle de cabeça e pescoço que eu falei, que é esperado com 3 meses. Então são alguns sinais que vocês precisam observar. Depois dos 3 meses, o que a gente espera do bebê? De 4 a 6 meses, rolar, pivoteio e esfinge. São 3 habilidades que a gente espera nessa idade. O rolar é rolar de barriga para cima para o bruços e voltar. O pivoteio é girar como um reloginho no chão, de bruços, não existe pivoteio de barriga para cima. E o outro é a esfinge, de bruços, ele consegue esticar o bracinho como aquela postura do Pilates, que a gente fica bem elegante. São as 3 habilidades que vão preparar o bebê para sentar com 6 meses. O bebê sentou com 6 meses com pequeno apoio e consegue ir movimentando de um lado para o outro a partir dos 7 meses sem controle. E a partir dos 9, 10 meses, a gente espera o engatinhar e o andar. Então, as escaladas e o andar a partir dos 10 meses a 1 ano. Então, esses são, assim, foi
um apanhado bem geral do que a gente espera do desenvolvimento motor. Lembrando sempre que no prematuro a gente observa idade gestacional corrigida e não cronológica. E para você, então, é importante você observar todos esses marcos motores esperados para cada idade. Se o bebê tem alguma assimetria, algum lado mais achatado que o outro, ou preferência para o lado. Porque, como eu falei, o bebê ele é muito estimulado na UTI com estímulos ruins. Então, quando ele estava lá dentro da barriga da mãe, ele estava num lugar quentinho, aconchegante, com um toque acolhedor do útero, um ruído bem mais baixo, abafado. Então, ele tinha uns estímulos prazerosos, eu gosto de dizer, dentro da barriga. Ele nasceu prematuro, ele foi privado de todos esses estímulos prazerosos para começar a sentir dor, frio, incômodo, muito barulho, muita iluminação e muita agitação. Então a gente precisa observar os sinais dele com esses barulhos. Normalmente prematuro, quando vai para casa, ele está hiperestimulado, que a gente fala. Então a gente precisa reduzir um pouco as luzes, reduzir um pouco o barulho, estimular ele de forma mais leve e sensível. E o toque materno é maravilhoso e fundamental para o desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem. O toque materno faz a diferença total, não só no desenvolvimento motor. Então, sempre que possível, desde a UTI, faça massagem no seu bebê, aperte mesmo, mantenha o toque. Se for possível, o canguru, que é o contato pele a pele, também é super importante. E além do toque, a gente precisa estimular o sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio dos nossos bebês. E ele é estimulado no finalzinho da gestação. O prematuro perde esse estímulo no final da gestação, porque ele ia ser estimulado com o andar da mãe e aí ele fica paradinho ali na incubadora sem esse estímulo. Então, é importantíssimo a gente trazer movimento para a vida do bebê, mas um movimento consciente. Então, para o estímulo vestibular, a gente faz movimentos amplos e no mesmo ritmo, seja para cima e para baixo, de um lado para o outro, para frente e para trás. Então, é importante a gente deixar o bebê vivenciar esses movimentos também. Estes são alguns exemplos que eu consigo dar para vocês de como a gente consegue observar e como a gente consegue estimular. Mas passando por uma avaliação, que é o meu trabalho, de fisioterapia motora infantil, eu consigo avaliar o bebê como um todo e ver onde tem maior tensão, onde tem menor tensão, onde tem mais dificuldade ou facilidade com o movimento, e a partir disso eu consigo orientar e estimular as habilidades motoras para aquela fase. Então, se eu preciso que o meu bebê role, eu preciso brincar com uma canoinha, eu preciso brincar de lado, que são brincadeiras que você consegue fazer em casa de forma fácil e tranquila para a gente conseguir adquirir aquela habilidade do rolar. Então, o meu trabalho, ele é de forma individual, eu vejo o bebê como um todo, vejo as suas facilidades e as suas dificuldades e a partir disso eu consigo te orientar brincadeiras leves e tranquilas para vocês fazerem em casa de forma muito fluida e intencional para que o seu bebê evolua sem nenhuma complicação e, se possível, sem nenhum atraso. Mas claro que se tiver um atraso estabelecido, a gente faz um intensivão, vê 2 vezes na semana ou quando for necessário para conseguir adequar esse desenvolvimento dentro das condições do seu bebê. Nós, da fisioterapia, conseguimos muito trabalhar a prevenção e a promoção de saúde. Isso é muito falado na fisioterapia ortopédica, neurológica. Então, assim, no adulto isso é muito visível, que a gente consegue prevenir e trabalhar saúde. Mas na criança, na pediatria, isso é uma coisa muito distante ainda da realidade de muitas pessoas. Mas eu trabalho diariamente tentando trazer e reeducar a população quanto à importância da prevenção de diagnósticos e atrasos nos bebês, principalmente, porque no primeiro ano de vida é onde o bebê evolui todas as habilidades e o que vai dizer muito sobre as habilidades futuras. Então, se o bebê engatinha, ele consegue fazer a prática de esportes muito mais fácil. Ele tem um equilíbrio muito melhor, ele tem uma dissociação de cinturas muito melhor. Então, eu consigo trabalhar habilidades específicas dentro desse 1 ano, mas que vão ser fundamentais a longo prazo. Outro exemplo, se o bebê senta muito em W, que é com as 2 perninhas para trás, ele pode dar frouxidão ligamentar e a longo prazo são aqueles adultos que precisam de
prótese de quadril porque deu desgaste no quadril, por exemplo. Então, esse acompanhamento no primeiro ano de vida é fundamental. Eu brinco que todo bebê deveria ter um fisioterapeuta para chamar de seu, para ser avaliado pelo menos uma vez a cada 3 meses para conseguir receber as orientações e, se tiver algum diagnóstico, para ser realizado o mais precoce possível. E além dessas partes de desenvolvimento motor, que são as habilidades que a gente espera, a gente tem a promoção de acolhimento para a mãe e para o bebê, como por exemplo na massagem Xantala. A massagem Xantala, a gente espera o toque materno, uma percepção corporal do bebê e um estímulo de todas essas habilidades também através do toque. Então é importantíssimo a gente fazer todos esses estímulos motores, sensoriais, tátil, vestibular, como um todo. E a massagem Xantala é maravilhosa, eu faço ela desde a faculdade, eu tinha projetos de extensão, que a gente trabalha muito isso, o toque materno principalmente, o estímulo vestibular no final, que a gente trabalha o equilíbrio também. Então a gente consegue promover muito mais saúde e, como eu falei, o toque, além do desenvolvimento motor, ele trabalha muito o desenvolvimento cognitivo desses bebês também, né? Então, é um conjunto, a gente não vê o bebê como pedacinhos, e sim o bebê como um todo, para promover essa saúde dele o mais completa possível dentro desse primeiro ano, que tem um boom de neurônios querendo praticar todas as novas habilidades. Eu acredito, e não só eu, acho que estudos também dizem isso, que o toque é muito mais significativo do que a fala. E aquele outro ditado que a gente fala muito sobre o exemplo arrasta, eu acho que é muito disso. Eu acho que o exemplo é muito importante, mas o toque, ele faz milagres no desenvolvimento e na nossa vida. Na nossa vida já faz, na do bebê mais ainda. Então eu acredito que o toque é muito mais importante do que a fala.